A Nuvem do Não Saber, por autor anônimo. Tradução Maria de Moraes Barros, Editora Paulus, Canal Le Conde. Capítulo 50. O que é o amor casto? E de como consolações sensíveis chegam muito raramente para algumas criaturas, mas com muita frequência para outras. Você pode ver, portanto, que o que importa é focalizarmos toda a nossa atenção nesta humilde agitação de amor em nossa vontade, e com referência a todas as demais doçuras e consolações, sensíveis ou espirituais, não importa quão agradáveis e quão santas sejam, deveríamos ter uma espécie de negligência, se é lícito dizer isto sem falhar por cortesia ou conveniência. Se elas vierem, acolha-as, mas não dependem demasiado delas por causa da sua fraqueza, pois prosseguir durante muito tempo nessas doces experiências e lágrimas representa um grande escoadouro de sua força. Pode acontecer que você seja levado a amar a Deus apenas por consideração a elas. Você saberá que isto é assim se resmungar demais quando forem tiradas. Se for esta a sua experiência, então o seu amor ainda não é nem casto, nem perfeito. Porque quando o amor é casto e perfeito, embora esteja satisfeito que os sentidos físicos sejam alimentados e consolados através da presença destas experiências e de lágrimas, todavia não resmunga. É satisfatório passar sem estas, se esta for a vontade de Deus. Normalmente, algumas pessoas nunca ficam sem esses consolos, mas para outras, essas doçuras e consolações muito raramente acontecem. Isso depende inteiramente da disposição e do regulamento de Deus, que atende às diferentes prerrogativas e necessidades de suas criaturas. Algumas delas são tão fracas e tão delicadas de espírito que, a não ser que ao conhecer essa doçura fossem consoladas até certo ponto, não poderiam de maneira alguma suportar ou sofrer pacientemente as diversas tentações e tribulações com que são sobrecarregadas nesta vida pelas mãos dos seus inimigos físicos e espirituais. Existem alguns cuja saúde física é tão debilitada que são incapazes de fazer penitência para sua própria purificação. É da vontade do Senhor purificar em espírito estas pessoas com as suas imensas graças, por meio destas ternas consolações e lágrimas. Existem, no entanto, alguns que são tão fortes de espírito que têm consolos suficientes no interior de suas almas para ofertarem este respeitoso e humilde impulso de amor e de união de vontades, de modo que dificilmente necessitem ser apoiados por doces consolações em seus sentidos físicos. Ora, qual destas duas espécies é mais santa ou agradável a Deus? Somente Deus sabe, e não eu. Capítulo 51. Deveríamos ficar bastante atentos para não interpretar de maneira física o que deve ser entendido num sentido espiritual, e principalmente as palavras em e acima. Portanto, siga humildemente esta simples atividade do amor em seu coração. Não quero dizer em seu coração físico, mas em seu coração espiritual, que é a vontade. E tome muito cuidado para não interpretar como matéria o que deve ser entendido espiritualmente, porque o que eu digo é verdade. Ou seja, que as interpretações materiais e sensuais daqueles que se interessam por elaboradas extravagâncias e fantasias
são as causas de muitos erros. Um exemplo disto você pode ver quando lhe peço que oculte o seu desejo de Deus na medida em que você possa fazê-lo. Porque se eu lhe tivesse pedido que mostrasse a Deus o seu desejo, você talvez tivesse interpretado isto num sentido mais material do que o faz agora, quando o convidei a ocultá-lo. Você está bem a par de que tudo quanto for deliberadamente encoberto está escondido bem dentro do seu espírito. Deste modo, parece-me que temos necessidade de ficar em guarda ao interpretar palavras que são proferidas com propósito espiritual, para não lhes dar um sentido material quando a intenção é espiritual. É particularmente importante sermos cautelosos a respeito desta palavra em e da palavra acima, porque a interpretação errônea destas duas palavras é a causa de muitos erros e de muita ilusão para aqueles que começam a trabalhar nestes exercícios espirituais, ou pelo menos é assim que me parece, pois conheço esta situação em parte por experiência e em parte por ouvir dizer. E gostaria de lhe dar uma breve descrição destas ilusões. O jovem discípulo na escola de Deus, recém-convertido segundo o mundo, poderá pensar que, por ter praticado a penitência e a oração seguindo o conselho recebido na confissão, e por isso mesmo, seja capaz de tomar a si o encargo destes exercícios espirituais sobre os quais ouvi falar, seja através da leitura de alguém ou até mesmo pela sua própria leitura. Ora, quando ele lê ou ouve o que se diz destes exercícios espirituais, e principalmente de como um homem deve atrair toda a sua compreensão para dentro de si mesmo, ou de que modo ele deve elevar-se acima de si próprio, então, imediatamente, por causa da cegueira de sua alma e de sua sensualidade e natural argúcia, ele interpreta mal o que se diz. E por ter dentro de si um desejo natural para descobrir o que está escondido, chega à conclusão de que ele é chamado pela graça para este exercício. O resultado disto é que, se o seu guia espiritual reluta em concordar que ele deve empreender este exercício, imediatamente o discípulo sente-se em desacordo com relação ao seu guia espiritual. E acredita, e talvez até diga a outros que estejam nas mesmas condições dele, que não consegue encontrar alguém que possa entender o que ele realmente pretende. E assim, sem qualquer hesitação, por causa da arrogância e presunção advindas do seu orgulho intelectual, ele abandona cedo demais a oração humilde e a penitência. E, imaginando que seja assim, se dispõe a realizar verdadeiros exercícios espirituais dentro de sua alma. Esse exercício, se for compreendido corretamente, não é nem obra dos sentidos, nem do espírito. Em poucas palavras, é uma atividade artificial, e o seu arquiteto é o diabo. Aqui está o caminho mais rápido que conduz à morte, tanto do corpo como da alma, porque é loucura e não sabedoria, e conduz um homem à demência. O jovem discípulo, porém, não pensa deste modo, pois o seu propósito neste determinado exercício é pensar em nada além de Deus. Capítulo 52. De como os jovens principiantes, em suas suposições, interpretam mal esta palavra em e as ilusões dela decorrentes. A loucura da qual falei acima ocorre da seguinte maneira.
Eles leem ou ouvem dizer que deveriam parar o exercício externo de seus sentidos e trabalhar interiormente. E por serem ignorantes a respeito do real significado do trabalho interior, o fazem de modo errado. Eles desviam fisicamente os seus sentidos corporais para o interior de si mesmos, o que é contra a natureza. Eles forçam a si próprios, como se fosse possível ver interiormente com seus olhos físicos e ouvir interiormente com seus ouvidos. E assim, com todos os seus sentidos, olfato, gosto e tato. E deste modo, invertem a ordem da natureza. Eles sobrecarregam assim a sua imaginação com este comportamento fantástico e sem a mínima discrição. E no final, reviram-se os miolos em suas cabeças. O resultado disso é que o diabo tem o poder de fabricar falsas luzes ou sons, odores docificados em suas narinas, maravilhosos gostos em suas bocas e muitos outros estranhos fervores e ardores em seu coração físico ou em suas entranhas, em suas costas e em seus rins e em seus órgãos sexuais. E, no entanto, apesar desta ilusão, acreditam ter uma tranquila percepção do seu Deus, sem nenhum impedimento de vãos pensamentos. E na realidade eles a têm, por estarem a tal ponto repletos de falsidade que pensamentos fúteis não podem atormentá-los. E por quê? Porque o mesmo diabo que os atormentaria com pensamentos fúteis, caso estivessem em bom estado, é o principal arquiteto neste trabalho. E você sabe o bastante para entender que ele não tem nenhuma pressa em perturbar-se com isto. Ele não vai afastar deles a percepção de Deus, por temor que eles suspeitem que é ele, o diabo, quem está agindo. Capítulo 53. As diversas formas de um inadequado comportamento externo daqueles que não têm nenhuma experiência neste exercício. Aqueles que estão tão desiludidos a ponto de empreenderem este falso exercício, ou qualquer outro no gênero, estão habituados a um comportamento bastante estranho em comparação com aqueles que são os verdadeiros discípulos de Deus. Estes últimos, os verdadeiros discípulos de Deus, são sempre muito decentes no modo de se autogovernarem, quer física ou espiritualmente. Mas não acontece o mesmo com os outros. Quem quer que possa pôr os olhos neles, como também observar o seu comportamento, no momento em que seus olhos estiverem bem abertos, os verá com um olhar fixo, olhando como se estivessem vendo o diabo. E na verdade seria melhor que se acautelassem, pois o diabo realmente não está muito distante. Os olhos de alguns deles estão tão fixos em suas cabeças, como se fossem ovelhas sofrendo de uma doença do cérebro e estivessem às portas da morte. Alguns deles mantêm suas cabeças inclinadas de um lado, como se tivessem um verme em seus ouvidos. Alguns chiam em vez de falarem normalmente, como se não houvesse ar em seus corpos. Os hipócritas costumam ter esse comportamento. Outros ainda são tão impacientes e rápidos para dizer aquilo que pensam, que acabam apenas murmurando e expressando-se incoerentemente. É isto que os hereges estão acostumados a fazer, como também aqueles que, com a sua presunção e perspicácia, se apegam teimosamente aos seus erros. Muitos gestos desordenados e impróprios, como qualquer um pode perceber, são o resultado de opiniões falsas. Ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas são tão inteligentes que, na maioria dos casos, controlam-se quando em companhia de uma pessoa qualquer. Mas, se você pudesse vê-los em suas próprias casas,
tenho plena certeza que eles então não poderiam esconder os seus defeitos. Apesar disso, acredito que se alguém fosse contradizê-los em suas opiniões, fatalmente reagiriam de um modo ou de outro. Pois, apesar de tudo, eles têm certeza de que tudo o que fazem é por amor a Deus e para defender a verdade. É provável que eles continuem amando a Deus desta maneira peculiar até a tornarem-se loucos desvairados, fixando-se no diabo. A menos que Deus lhes mostre a sua maravilhosa misericórdia e faça com que mudem de comportamento. Não estou dizendo que existe alguém nesta vida tão perfeitamente submisso ao diabo que fique doente e contaminado com todas as fantasias às quais eu me refiro aqui. No entanto, também poderia acontecer de alguém, ou talvez muitas pessoas, estarem contaminadas com tudo isso. O que eu quero dizer realmente é que não existe nenhum hipócrita ou herege radical nesta vida que seja totalmente inocente no tocante ao comportamento extravagante que mencionei, ou ainda hei de mencionar, se Deus me der permissão. Algumas pessoas estão tão sobrecarregadas de atitudes esquisitas e indecorosas em seu comportamento que, quando eles têm que ouvir alguma coisa, balançam suas cabeças de um lado para o outro e para cima e para baixo, de modo muito estranho. Ficam boquiabertos, como se estivessem escutando pela boca e não com os ouvidos. Outros, quando falam, utilizam seus dedos, seja dedilhando sobre suas próprias mãos ou tórax, ou tocando nas pessoas quando estão falando. Outros ainda não conseguem ficar nem sentados, nem de pé e nem parados. Eles ficam batendo de leve com os pés ou fazendo algo com as mãos. Outros ficam remando com os seus braços enquanto falam, como se estivessem empenhados numa longa natação. Alguns estão sempre rindo ou sorrindo de cada palavra alternada, como se essas fossem tagarelices de meninas, ou malabarismos de amadores inseguros em seu equilíbrio. E não estou dizendo que todo este comportamento impróprio seja em si mesmo um grande pecado, nem que os praticantes disto sejam grandes pecadores. O que eu realmente quero dizer é que estes gestos impróprios e desordenados exercem um tal domínio sobre o homem que os executa que ele não pode controlá-los, mesmo que ele queira. Portanto, posso afirmar que estes são sinais de orgulho, extravagância, de exibicionismo e de um desejo desordenado de saber. Particularmente falando, estes são sinais de instabilidade moral e inquietação mental, e indicam uma falta de experiência nos exercícios descritos neste livro. O motivo pelo qual menciono tantas destas ilusões aqui nestes capítulos é para que aquele que queira empreender este exercício possa considerá-las, a fim de pôr à prova seu próprio trabalho. Capítulo 54. Por meio desta obra, um homem aprende a governar-se sábia e dignamente, tanto no corpo como na alma. Se um homem fosse experiente neste exercício, este lhe daria uma certa compostura, tanto de corpo como de alma, e o tornaria realmente atraente aos olhos de todos os homens e mulheres que o observassem. E isto a tal ponto que tanto o mais feio dos homens ou das mulheres, se pudessem chegar pela graça a trabalhar neste exercício, seriam repentinamente transformados em sua aparência com tamanha benevolência que todas as pessoas boas que os vissem desejariam tê-los em sua companhia e ficariam convencidos de terem encontrado paz espiritual e, através de sua presença,
seriam fortalecidos na graça de Deus. Portanto, trate de alcançar este dom, você que pode fazer isto pela graça. Quem quer que o possua de verdade, saberá bem como governar-se a si mesmo e a tudo quanto lhe pertence, através de seu poder. Ele teria condições de discernir corretamente, em caso de necessidade, todo tipo de comportamento e de disposições naturais. Ele saberia por si mesmo como fazer todas as coisas para todos os homens que morassem com ele, quer fossem pecadores comuns ou não, sem qualquer pecado próprio. Ele seria o prodígio de todos os que o vissem e atrairia outros com o auxílio da graça para a obra daquele mesmo Espírito no qual ele se exercita. Seus olhares e suas palavras estariam repletos de sabedoria espiritual, de fervor e fecundidade, expostos com exatidão e sobriedade, sem nenhuma falsidade, muito distantes de qualquer exibição ou simulação hipócrita. Há, entretanto, outros que investigam com todas as suas forças, interna e externamente, a maneira pela qual poderiam engrandecer-se com seu discurso e fortalecer-se de todos os lados, com muitas palavras e gestos de devoção e humildade. O objetivo deles é, antes de tudo, parecerem santos diante dos homens, e não serem santos à vista de Deus e seus anjos. Tais pessoas se preocupam e se afligem mais por um gesto desordenado ou por uma palavra indecorosa ou imprópria proferida diante dos homens do que por 1000 pensamentos fúteis e atividades sujas de pecado, deliberadamente aceitos ou negligentemente cometidos à vista de Deus e dos santos e anjos do céu. Tais pessoas se preocupam e se afligem mais por um gesto desordenado ou por uma palavra indecorosa ou imprópria proferida diante dos homens do que por 1000 pensamentos fúteis e atividades sujas de pecado, deliberadamente aceitos ou negligentemente cometidos à vista de Deus e dos santos e anjos do céu. Ah, Senhor Deus! Existindo ou não algum orgulho interior quando tais palavras soam suavemente por fora, eu, na verdade, acredito que seja apropriado e decoroso para aqueles que são realmente humildes por dentro demonstrarem palavras humildes e decorosas e gestos externos que correspondam à humildade no interior do coração. O que eu digo é que isto não deveria ser demonstrado em sons entrecortados e plangentes, divergindo da voz normal e natural do locutor. Porque, se as palavras são verdadeiras, então deverão ser proferidas de um modo sincero, num tom amplo, procedente do coração daqueles que as pronunciam. Mas se aqueles que têm um tom de voz naturalmente amplo e ressoante falam com insuficiência e suavidade, a menos que tenham, é claro, um defeito físico ou que seu modo de falar tenha algo a ver com seu relacionamento com Deus ou seu confessor, isso é então uma prova real de hipocrisia, quer a pessoa seja jovem ou velha. O que mais devo dizer sobre estas ilusões malignas? Acredito verdadeiramente que, a menos que estas pessoas recebam a graça de abandonarem semelhante hipocrisia lamurienta, que constitui o elo entre o orgulho secreto em seus corações e suas humildes palavras fora dele, suas almas infelizes logo se afundarão na tristeza.
Capítulo 55. É um erro condenar indiscriminadamente o pecado através de um fervor excessivo. De modo realmente notável, o diabo consegue enganar outros homens, instigando o cérebro deles para que observem a lei de Deus e a destruição do pecado nos demais homens. Ele não os tenta nunca com algo que seja francamente mau. Ele faz com que se comportem como ativos prelados, zelando pelos diversos estágios da vida dos cristãos, ou como um abade que zela pelos seus monges. Eles censuram todos os homens pelas suas faltas, exatamente como se tivessem a guarda pastoral de suas almas. Na verdade, eles se defendem dizendo que não ousam agir de outra maneira diante de Deus. Assim, quaisquer que sejam as falhas que vejam nos homens, eles as mostram, dizendo-lhes que são movidos a fazer isto pela chama da caridade e pelo amor de Deus, pelo amor a Deus, que está em seus corações. Mas eles são mentirosos, pois é antes pelo fogo do inferno que jorra de seus cérebros e de suas imaginações. A veracidade disto pode-se deduzir do que se segue. O diabo é um espírito, e de acordo com a sua natureza, ele não tem corpo, sendo nisto semelhante a um anjo. Mas, ao mesmo tempo, sempre que ele ou qualquer anjo tome, com a permissão de Deus, uma aparência corpórea, a fim de atender a qualquer homem nesta vida, o seu corpo será, de algum modo, elaborado de acordo com o trabalho que ele terá que fazer. Temos exemplo disto na Sagrada Escritura. Cada vez que um anjo era enviado com aparência corpórea, tanto no Velho como também no Novo Testamento, ficou sempre bastante evidente, fosse pelo seu nome ou por alguma função ou qualidade do seu corpo, qual era, na verdade, o assunto de sua mensagem. Exatamente o mesmo se dá com o diabo. Quando ele vem numa aparência corporal, ele demonstra, através de alguma qualidade física, a natureza espiritual dos seus serventes. Um exemplo mostrará bem o que quero dizer. Aprendi-o com os estudantes de necromancia que, em seus estudos, procuram obter a ajuda de espíritos perversos, assim como também com outros a quem o diabo mostrou-se com aparência física. Não importa qual aparência corporal o diabo adote, ele terá sempre apenas uma só narina, grande e larga. E de bom grado ele a desviará para cima, a fim de que a pessoa possa olhar por cima, para dentro do seu cérebro. O seu cérebro nada mais é do que o fogo do inferno, pois o diabo não pode ter outro cérebro. E ele não procura nada além de conseguir que um homem olhe para dentro disso, porque nesta visão o homem perderia a razão para sempre. Mas o aprendiz perfeito em necromancia sabe disto muito bem e pode tomar antecipadamente as medidas apropriadas a fim de evitar que venha a ser prejudicado deste modo. É por esta razão que eu digo e tenho dito que, cada vez que o diabo assume qualquer aparência física, ele demonstra em alguma qualidade física o que os seus serventes são em espírito. Ele estimula a imaginação de seus contemplativos com o fogo do inferno, a tal ponto que, repentinamente e sem nenhum discernimento, eles dão vazão às suas engenhosas fantasias, e isto sem nenhuma espécie de consideração, e tomam a si a imediata responsabilidade de censurar as faltas de outros homens. Assim aconteceu porque eles têm apenas uma narina espiritual. A divisão do nariz, que separa uma narina da outra,
indica que o homem deveria ter discernimento espiritual e ser capaz de separar o bom do mal, o mal do pior e o bom do melhor, antes de fazer qualquer juízo ponderado acerca de algo que ele ouça ou veja que esteja sendo feito ou falado à sua volta. Pelo cérebro do homem, entende-se espiritualmente a imaginação, pois esta tem a sua posição e função natural na cabeça. A divisão do nariz, que separa uma narina da outra, indica que o homem deveria ter discernimento espiritual e ser capaz de separar o bom do mal, o mal do pior e o bom do melhor, antes de fazer qualquer juízo ponderado acerca de algo que ele ouça ou veja que esteja sendo feito ou falado à sua volta. Pelo cérebro do homem, entende-se espiritualmente a imaginação, pois esta tem a sua posição e função natural na cabeça. Capítulo 56. É errado prestar mais atenção à argúcia intelectual ou aos teólogos especulativos do que à doutrina e ao conselho ordinário da Santa Igreja. Há outros que, embora não estejam sendo enganados pela ilusão que venho mencionando, mas também por causa do seu orgulho e pela sagacidade de sua compreensão natural e erudição acadêmica, abandonam a doutrina comum e o conselho da Santa Igreja. Estes, como também todos os seus seguidores, inclinam-se demasiadamente para sua própria opinião. Por não terem recebido a instrução básica nesta humilde e simples experiência e virtuoso modo de viver, é a sua sina terem uma falsa experiência inventada e tramada pelo inimigo espiritual. Destarte, então, eles irrompem finalmente com violência, dizendo blasfêmias sobre todos os santos, os sacramentos, as leis e os regulamentos da Santa Igreja. Os homens do mundo, que vivem subordinados à carne e acham que as leis da Santa Igreja são muito duras para viver de acordo com elas, inclinam-se para estes hereges com muita rapidez e facilidade e os apoiam confiantes, simplesmente porque acreditam que eles os conduzirão por um caminho mais fácil do que o da Santa Igreja. É minha firme opinião que aquele que não quiser ir para o céu pelo caminho estreito deverá ir para o inferno pelo caminho mais fácil. É minha firme opinião que aquele que não quiser ir para o céu pelo caminho estreito deverá ir para o inferno pelo caminho mais fácil. Que todo homem tire a prova disto em si próprio. Eu acredito que se todos estes hereges e seus seguidores pudessem ser vistos com a mesma nitidez em que surgirão no último dia, apareceriam imediatamente sobrecarregados por grandes, horríveis e infames pecados carnais e mundanos, completamente independentes de sua evidente presunção de manterem o erro. É por isto, então, que são chamados de discípulos do antigo, pois o que se diz deles é que, não obstante a sua aparência externa, são secretamente libertinos infames. Capítulo 57. Os jovens discípulos, em sua presunção, interpretam mal esta outra palavra, acima, e as ilusões decorrentes disto. Não digamos mais nada agora sobre estas pessoas, mas prossigamos com o nosso assunto. Isto é,
de como estes jovens discípulos presunçosos e espirituais interpretam mal esta outra palavra, acima. Pois quando leem ou ouvem o que se lê ou se fala sobre a maneira como os homens deveriam elevar seus corações a Deus, eles elevam os olhos para as estrelas, como se fossem alcançar acima da lua, e erguem as orelhas, como se pudessem ouvir anjos cantarem fora do céu. Em sua fantástica imaginação, eles iriam atravessar os planetas, ou fariam um buraco no firmamento para olhar através dele. Eles moldariam um Deus de acordo com sua própria fantasia e o vestiriam com suntuosas roupas e o colocariam num trono, muito mais fantástico do que aquele que jamais havia sido retratado naquela terra. Moldariam anjos com uma aparência física, equipando cada um deles com diferentes instrumentos musicais, com detalhes minuciosos jamais vistos ou ouvidos nesta vida. Alguns destes serão ludibriados pelo diabo de um modo notável. Ele fará descer uma espécie de orvalho que eles pensam ser um alimento de anjos, o qual parece sair do ar e cair branda e suavemente dentro de suas bocas. E é por isso que eles têm por hábito ficarem sentados de boca aberta, como se estivessem apanhando moscas. Ora, tudo isto é na verdade uma ilusão, porque em tais ocasiões suas almas estão despidas de qualquer devoção verdadeira. Grande vaidade e falsidade existe em seus corações, e a causa disso são os seus grotescos exercícios. Tanto assim que muitas vezes o demônio inventa sons peculiares em seus ouvidos, estranhas luzes e fulgores em seus olhos e odores fora do comum em suas narinas. Mas tudo é falso. Uma nota. A partir do século XIII, a Idade Média tem a obsessão dos demônios que ocupam um lugar indevido nas preocupações dos homens. Trata-se de uma verdadeira doença que acaba contaminando toda a cristandade do Ocidente. Todavia, eles não pensam assim. Acreditam que estão seguindo o exemplo de São Martinho. Em seus exercícios, ele olhou para cima e viu numa revelação Deus usando o seu manto em meio aos anjos. E também o exemplo de São Estevão, que viu Nosso Senhor de pé nos céus, e de muitos outros. E também ainda do próprio Cristo, que subiu ao céu fisicamente, à vista de seus discípulos. E por isso eles dizem que deveríamos voltar os nossos olhos para cima. Eu certamente concordo que, se formos assim induzidos pelo Espírito, então, em nosso comportamento externo, deveríamos elevar os nossos olhos e as nossas mãos. Mas em nossos exercícios espirituais, não deveríamos dirigir-nos nem para cima nem para baixo, nem para um lado nem para o outro, para frente ou para trás, como se costuma fazer com as coisas materiais. Porque nosso exercício é um exercício espiritual e não físico. Nem deverá ser executado de maneira física. Capítulo 58. Durante o tempo da oração, em nossa imaginação sensível, nem São Martinho, nem Santo Estevão nos devem servir de exemplo em seu esforço de elevação. Embora seja verdade o que eles dizem de São Martinho e de São Estevão, ou seja, que eles viram essas ocorrências através dos seus olhos corporais, estas coisas lhes foram mostradas por um milagre,
como uma verdadeira aparição de coisas espirituais, pois eles estão bem cientes de que, na verdade, a capa de São Martinho jamais foi colocada nos ombros de Cristo, como se ele necessitasse dela para preservar-se do frio, mas, milagrosamente, e como uma aparição para o bem de todos nós que podemos ser levados à salvação, porque fomos feitos no Espírito como um só corpo de Cristo. Aqueles que vestem um homem pobre ou que fazem por amor a Deus qualquer outra boa ação, física ou espiritual, a qualquer um que esteja necessitando de ajuda, podem ter certeza que o fazem espiritualmente por Cristo e serão recompensados tão plenamente como se o tivessem feito a Cristo na própria carne. Ele mesmo diz isto no Evangelho. Contudo, isto não foi suficiente para ele. Sentiu que devia prová-lo fazendo milagres. Foi por esta razão que ele se revelou a São Martinho, como o fez. Todas as revelações que já tenham sido manifestadas em aparência física a qualquer pessoa aqui nesta vida têm significado espiritual. É minha opinião que, se aqueles a quem elas foram dadas, ou nós, por causa de quem foram dadas, fôssemos suficientemente espirituais e assim capazes de entender o significado espiritual destas revelações, elas jamais teriam sido reveladas com aparência física. Portanto, despojemo-nos do invólucro exterior e alimentemo-nos com a doce semente. De que maneira devemos fazer isto? Não da maneira como fazem os hereges, os quais podemos certamente comparar com aqueles selvagens que, após beberem de uma bela taça, costumam atirá-la contra a parede e quebrá-la. Se quisermos comportar-nos de um modo civilizado, não deveríamos imitá-los, nem tampouco alimentar-nos do fruto e depois desprezar a árvore, nem beber e depois quebrar a taça após termos bebido. Por árvore e taça deve-se entender aqueles milagres que são visíveis e todos aqueles gestos físicos dignos que correspondem à obra do Espírito e não a impedem. As palavras fruto e bebida têm um significado espiritual destes milagres visíveis, como também aqueles gestos físicos dignos, tais como elevar nossas mãos e olhos ao céu. Se forem executados, é porque o Espírito nos move a isso. Então, serão bem feitos. Mas, do contrário, serão hipocrisia e falsidade. Se forem verdadeiros e contiverem um fruto espiritual, não há motivo algum para serem desprezados, pois os homens costumam beijar a taça por causa do vinho nela contido. O que importa se nosso Senhor, quando subiu fisicamente ao céu, seguiu para cima e para dentro das nuvens diante de sua mãe e de seus discípulos? Nós deveríamos, por isto, em nossos exercícios espirituais, continuar a olhar fixamente para cima com nossos olhos fixos, a fim de olhar e ver se podemos vê-lo em carne e osso sentado no céu, ou então em pé, como Santo Estevão o viu? Galileus, por que olhais para o céu? Não. Com efeito, ele não se revelou corporalmente no céu para Santo Estevão a fim de nos deixar um exemplo para que, em nossos exercícios espirituais, olhássemos para cima e para o interior do céu com os nossos olhos físicos, para que pudéssemos vê-lo como Santo Estevão o viu, seja de pé, sentado ou deitado. Pois ninguém sabe de que modo o seu corpo está colocado no céu, se de pé, sentado ou deitado. Nem é necessário saber isto, nem qualquer outra coisa a mais, salvo
que o seu corpo foi elevado à esfera superior junto com a sua alma, sem nenhuma divisão. O seu corpo e a sua alma, que é a humanidade, representam uma coisa só com a sua divindade, sem nenhuma separação. Não precisamos saber nada sobre ele, se está sentado ou de pé ou deitado, mas apenas isto, que ele está lá, presente como ele gosta, e que ele está colocado em seu corpo físico da maneira mais conveniente para ele. E se ele aparecer nesta vida por revelação, deitado, de pé ou sentado em forma física a qualquer criatura, fará isto por um motivo espiritual e não por qualquer disposição metódica de corpo que ele adote no céu. Tomemos como exemplo o que segue. Estar de pé deve ser entendido como prontidão para ajudar. Assim, um amigo está acostumado a dizer ao outro em tempo de batalha: homem, conduza-se da melhor maneira, lute durante e não se afaste facilmente da batalha. Eu o ajudarei. Com isto, entende-se não apenas uma assistência material, física, porque esta batalha talvez esteja sendo travada a cavalo e não a pé, e talvez seja uma luta corrida e não parada, mas o que ele quer dizer, quando diz que ficará ao lado do amigo, é que estará perto para ajudá-lo. Este foi o motivo pelo qual Nosso Senhor se mostrou no céu em aparência física a Santo Estevão, quando este estava sofrendo o martírio, e não para dar-nos um exemplo de que deveríamos levantar os olhos para o céu. Foi como se dissesse a Santo Estevão, o representante de todos aqueles que sofrem perseguição por amor a Deus: veja, Estevão, estou abrindo este firmamento físico que se chama céu para deixar que você me veja lá de pé. Portanto, você deve confiar firmemente que, tão certo como permaneço ao seu lado espiritualmente, pelo poder da minha divindade, estou perto para ajudá-lo. Mantenha-se então corajosamente na fé, e suporte firmemente as severas pancadas destas pedras duras. Para sua recompensa, vou coroá-lo na glória. E não apenas a você, mas a todos aqueles que, de qualquer modo, sofrem perseguição por minha causa. Assim, você pode ver que a finalidade destas aparições físicas era pela sua significação espiritual. Capítulo 59. A ascensão física de Cristo não deve ser tomada como exemplo de esforço ascendente para cima em nossa imaginação sensível em tempo de oração. Tempo, lugar e corpo, todos devem ser esquecidos durante este exercício espiritual. Se você afirmar, com referência à ascensão de Nosso Senhor, que ela se realizou fisicamente com uma finalidade física e também espiritual, pois ele ascendeu como um verdadeiro Deus e verdadeiro homem, minha resposta seria a seguinte: ele esteve morto e foi revestido de imortalidade, assim como nós também seremos no último dia. Então nos tornaremos tão sutis de corpo e alma que teremos capacidade para nos movermos corporalmente para onde desejarmos, tão velozmente quanto agora nos movemos espiritualmente em nossos pensamentos, seja para cima ou para baixo, de um lado ou para o outro, para trás ou para frente. E presumo que então
cada movimento seja igualmente bom, como dizem os teólogos. Agora, porém, você não pode subir ao céu fisicamente, mas apenas espiritualmente. E este movimento deverá ser tão espiritual que não tenha a ver com o movimento corporal, seja para cima ou para baixo, de um lado ou para o outro, para trás ou para frente. Você tem que compreender que todos aqueles que se dedicam a exercícios espirituais, e particularmente aos exercícios descritos neste livro, ainda que leiam as palavras levantar ou entrar, elas são em sentido espiritual, ainda que o exercício descrito neste livro seja denominado movimento. Contudo, eles devem observar cuidadosamente o fato de que este movimento não significa nem elevar-se fisicamente ou em sua essência, como também não é um movimento local, isto é, de um lugar para outro. Embora às vezes seja chamado de repouso, não se deve pensar, contudo, que seja uma espécie de repouso, como, por exemplo, parar num lugar sem afastar-se dele. Porque a perfeição deste exercício é tão pura e tão espiritual em si mesmo que, quando é bem e claramente interpretada, deverá ser compreendida como algo que nada tenha a ver com qualquer movimento ou lugar. Poderia ser chamado, de um modo racional, como uma mudança súbita ao invés de um movimento local. Tanto o tempo como o lugar e o corpo devem ser esquecidos em todos os exercícios espirituais. Por isso, tenha cuidado neste exercício para não tomar como exemplo a ascensão corporal de Cristo, para reforçar fisicamente a sua imaginação para o alto no decorrer da oração, como se você quisesse escalar por cima da luta, pois isto jamais poderia ocorrer espiritualmente. Só se você fosse subir ao céu fisicamente, como fez Cristo, poderia tomar isto como um exemplo. Mas ninguém pode fazê-lo, a não ser Deus, como Ele mesmo testemunha quando diz: nenhum homem pode ascender ao céu, a não ser aquele que desceu do céu e se tornou homem por amor ao homem. E mesmo que isto fosse possível, o que não é, só poderia acontecer devido ao excesso do trabalho espiritual e apenas por meio do poder do Espírito, o qual não tem relação alguma com qualquer esforço ou extensão corporal em nossa imaginação, seja para cima ou para dentro, para um lado ou para outro. Portanto, não guarde nada dessa ilusão. Isto jamais poderia acontecer deste modo.